O que será que motiva mais as pessoas do que dinheiro? Pois é. Segundo Bob Nelson, autor do livro 1501 Maneiras de Premiar Colaboradores, a resposta é uma coisa surpreendentemente simples e barata. Hoje, a gente vai mergulhar em como um obrigado, mas dito do jeito certo, pode de verdade transformar o ambiente de trabalho. Para começar, vamos pensar nessa frase da Mary Kay Ash. Colocar reconhecimento e elogio acima de desejos tão básicos pode até soar estranho, né? Mas isso revela uma verdade muito profunda sobre como a gente funciona. No fundo, ninguém trabalha só pela recompensa material, mas sim por um senso de valor, de pertencer a algo. Sabe aquele modelo antigo de trabalhar só pelo salário? Então, pode esquecer. Tá rolando uma revolução silenciosa nos ambientes de trabalho. Hoje em dia, as pessoas buscam um propósito, buscam sentir que estão causando algum impacto e querem um sinal claro de que o esforço delas importa. E olha, as empresas que não se ligarem nisso vão ficar para trás. Simples assim. E quando uma empresa entende isso, o que acontece? Dá uma olhada neste número: 57%. De acordo com a Tower Sparring, essa é a quantidade de energia e esforço a mais que uma pessoa engajada está disposta a entregar. Agora, imagina o que uma equipe inteira poderia alcançar com mais da metade da sua força de trabalho totalmente energizada. É um potencial gigante que muitas vezes fica ali, sem ser aproveitado. E qual a consequência de não destravar esse potencial todo? Não é só uma questão de perder produtividade, não. Quando as pessoas não se sentem valorizadas, o que elas fazem? Elas vão embora. E o custo para substituir alguém com experiência pode chegar a quase o dobro do salário anual dessa pessoa. Ou seja, reconhecimento não é só para deixar o clima legal. É uma estratégia de negócio muito, mas muito inteligente. Tá, então se o problema é falta de motivação, a solução óbvia parece ser mais dinheiro, certo? Bom, se prepara porque os dados contam uma história bem diferente, uma que desafia totalmente o senso comum. Antes de mais nada, é fundamental entender a diferença que esse slide está mostrando. Uma premiação, tipo um bônus em dinheiro, é uma transação. É um toma lá, dá cá. Já o reconhecimento, ele é relacional. É sobre o líder parar o que está fazendo para dizer, olha, aquela sua ideia na reunião de ontem foi brilhante e mudou nossa forma de pensar. Um enche o bolso, o outro alimenta a alma. Então, por que só o dinheiro muitas vezes não funciona? Uma pesquisa da Meritz dá umas pistas bem claras. Dinheiro é impessoal. Não cria laços, não fortalece a relação entre líder e equipe. E aquele bônus anual? Geralmente ele chega meses depois do trabalho que o gerou, perdendo quase todo o impacto. No fim do dia, vira só uma transação fria, que não inspira lealdade nem paixão de verdade. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática com uma história real e bem dramática que mostra o poder imenso do reconhecimento e as consequências devastadoras de quando ele é ignorado. Aqui a gente tem a história de duas gigantes do varejo com filosofias totalmente opostas. De um lado, a Circuit City. Ela olhou para os seus funcionários mais experientes, aqueles mais bem pagos, e viu o quê? Uma despesa a ser cortada. Do outro lado, a Best Buy, sua concorrente direta. Ela olhou para sua equipe e viu seu maior ativo, um investimento que precisava ser nutrido e cultivado. E o que aconteceu quando a Circuit City tratou suas pessoas como um simples número numa planilha? Ao demitir a experiência, o conhecimento, a relação com o cliente, eles basicamente arrancaram a alma da empresa. O resultado? Um colapso total. Falência. Enquanto isso, lá na Best Buy, a história era outra, completamente diferente. Ao investir na equipe, dar autonomia e reconhecer as contribuições, eles não só sobreviveram, como prosperaram. A produtividade disparou e eles acabaram dominando o mercado. Uma lição e tanto sobre onde o verdadeiro valor de uma empresa reside. E essa história não é um caso isolado, não. Os dados da Meritz são impressionantes. Pessoas que se sentem reconhecidas são 5 vezes mais propensas a se sentirem valorizadas, 7 vezes mais propensas a ficar na empresa e, incríveis, 11 vezes mais propensas a estarem totalmente comprometidas. Isso não é um aumentozinho qualquer, é uma transformação de verdade. Ok, a gente já viu o porquê do reconhecimento ser tão poderoso. Vamos agora para a parte prática, para o como. Porque existem sim regras bem simples para transformar um comentário qualquer em um elogio eficaz, que realmente motiva. Então, como fazer um elogio que funciona de verdade? É só pensar nestes 6 ingredientes divididos em 3 duplas. Primeira dupla: quando e por quê.
Seja rápido e específico. Falar obrigado por ter ficado até mais tarde ontem para fechar aquele relatório é muito melhor do que um bom trabalho genérico na semana seguinte. Segunda dupla, como? Seja sincero e pessoal. As pessoas sentem quando algo é falso. E um elogio cara a cara vale mais do que 1000 e-mails. E a terceira dupla, o quê? Seja positivo e proativo. Nunca, nunca misture um elogio com uma crítica. E reconheça o esforço durante o processo. Não espere só a vitória final. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que as formas mais eficazes de reconhecimento, aquelas que criam conexões de verdade, custam muito pouco ou literalmente nada. Vamos deixar isso bem prático. Como que isso funciona no dia a dia? Pensa no poder que um bilhete escrito à mão tem na nossa era digital. É um gesto que mostra um cuidado real. Ou então, compartilhar aquele e-mail de um cliente super feliz com a equipe inteira. Isso mostra o impacto real do trabalho de cada um. E que tal simplesmente pedir a opinião de alguém sobre um problema? Isso comunica sua experiência e a sua voz importam aqui. São essas pequenas coisas que fazem uma diferença enorme. Certo, mas de quem é a responsabilidade de criar essa cultura? Essa frase da pesquisa Gallup diz tudo. As pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão de seus gerentes. A relação com o supervisor direto é o fator mais crítico para a felicidade e produtividade de alguém. A responsabilidade, no fim das contas, está nas mãos da liderança. E com isso, fica a pergunta para a gente refletir. Não só quando foi a última vez que um bom trabalho foi reconhecido, mas sim o que pode ser feito hoje para reconhecer o esforço e o talento que existe ao nosso redor. Porque, como a gente viu, o gesto mais simples de apreciação pode ser a ferramenta de gestão mais poderosa que existe.